Olá, boa tarde. O Conselho Nacional de Justiça vai atuar para melhorar a infraestrutura de comarcas do Amazonas. A iniciativa foi anunciada durante reunião do Observatório dos Direitos Humanos. O CNJ também vai acompanhar o caso sobre a juíza que negou o aborto à menina de 10 anos, vítima de estupro. O anúncio do conselheiro Bandeira de Mello foi durante a sessão plenária do Conselho. Esses são alguns dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Com a autorização da Justiça, ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, é preso em operação da Polícia Federal. O ex-ministro é investigado por suposto favorecimento aos pastores Gilmar Santos e Ailton Moura, que teriam interferido na liberação de recursos do Ministério. Tribunal Superior Eleitoral lança sistema de alerta de desinformação contra as eleições. E ainda, Superior Tribunal de Justiça nega redução proporcional de mensalidades escolares em virtude da pandemia. O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi preso hoje durante uma operação da Polícia Federal. A prisão foi autorizada pela Justiça Federal. A ação apura a prática de tráfico de influência e corrupção para a liberação de recursos públicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, vinculado ao MEC. Milton Ribeiro foi preso em Santos. O ex-ministro é investigado por suposto favorecimento aos pastores Gilmar Santos e Ailton Moura, que teriam interferido na liberação de recursos do Ministério. O inquérito foi aberto depois da divulgação de que um gabinete paralelo no MEC era controlado pelos pastores. Em um áudio vazado pela imprensa, Milton Ribeiro disse que, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, repassava verbas a municípios indicados pelos líderes religiosos. Prefeitos denunciaram pedidos de propina em dinheiro e em ouro, em troca da liberação de recursos para os municípios. Milton Ribeiro deixou o cargo assim que o caso foi revelado. Ao todo, foram expedidos 13 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão nos estados de Goiás, São Paulo, Pará e Distrito Federal, além de medidas cautelares diversas, como proibição de contatos entre os investigados e envolvidos. As ordens judiciais foram emitidas pela 15ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal. A Justiça determinou que Milton Ribeiro seja trazido para Brasília, onde será realizada a audiência de custódia. Bom, em nota, o Ministério da Educação afirma que recebeu a equipe da Polícia Federal para continuar colaborando com todas as instâncias de investigação e que o governo federal não compactua com qualquer ato de irregularidade. O Conselho Nacional de Justiça vai atuar para melhorar a estrutura das comarcas no Amazonas. O anúncio foi feito pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, durante a 8ª reunião do Observatório dos Direitos Humanos. O colegiado ouviu pessoas que acompanham a investigação do assassinato de Bruno Araújo e Dom Philips. A falta de estrutura na comarca de Atalaia do Norte ficou clara já na reunião do Observatório dos Direitos Humanos, do CNJ. O presidente do Conselho, ministro Luiz Fux, observou a dificuldade em ouvir as pessoas que estão acompanhando as investigações sobre os assassinatos do indigenista Bruno Araújo e do jornalista inglês Dom Philips. Fux destacou a importância de melhorar as condições nas comarcas do Amazonas para combater melhor a criminalidade na região. Verificar o que nós, do Judiciário, podemos fazer para aparelharmos a Justiça do Amazonas no enfrentamento desses casos que, infelizmente, têm sido recorrentes. E nada melhor do que tratar desse assunto no Observatório de Direitos Humanos, porque o Brasil, na sua Constituição, elegeu a dignidade da pessoa humana. O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Amazonas, Alberto Nascimento Júnior, afirmou que o judiciário local ainda continua isolado, situação que foi agravada pela pandemia. A realidade daquela região do Alto Solimões não mudou muito, principalmente em estrutura, mesmo do Poder Judiciário, mas também do próprio Ministério Público do Amazonas. Nós disponibilizamos ao Dr. Anderson Lima toda a estrutura do GAECO, aqui do Ministério Público do Amazonas,
para que dê continuidade às investigações e, principalmente, aí consiga dar uma resposta para toda a sociedade e para a sociedade internacional também. O coordenador da Univaja, União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, Beto Marubo, explicou a dificuldade de proteger a área e os indígenas dos criminosos. Segundo ele, Bruno Araújo virou alvo por causa da ausência do Estado na região, que é uma rota importante para o narcotráfico. É a terra que tem a maior quantidade de isolados no mundo, senhores. E o órgão que tem a expertise e a responsabilidade institucional diante do nosso país é a FUNAI, que renega isso às vezes. Então, o que nós queremos de vocês e esperamos, senhoras e senhores, é que não deixe esse caso como mais um caso escondido nas florestas da minha terra. A viúva de Bruno Araújo, Beatriz de Almeida Matos, participou da reunião e também reclamou da ausência do Estado e da falta de respeito à atuação dos agentes que protegem aquela região. A ausência de Estado nesses lugares significa a lei do mais forte, né? Significa justamente invasão de pescadores ilegais, de caçadores ilegais, de garimpeiros, de madeireiros. A maneira como foi realizado esse crime, né, contra o Bruno e contra o Dom é realmente assustadora, né? Assim, no sentido de que me parece que houve sim uma escalada. E isso, o Univaja, né, que o Beto está aqui representando, vem documentando. Bom, e também nessa terça-feira, o líder indígena Beto Marubo, que denunciou ao ministro da Suprema Corte a situação no Vale do Javari, na Amazônia. Ele também foi recebido ontem pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Ele contou que foi na região que ocorreram os assassinatos do indigenista Bruno Araújo e do jornalista inglês Dom Phillips, em que ocorrem várias irregularidades por lá. O líder indigenista relatou também ao ministro Barroso que outra morte pode estar associada ao crime. No encontro, o líder indígena Beto Marubo relatou ao ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, 3 pontos que têm preocupado os indígenas: o abandono da região pelo Estado, as consequências da atuação das quadrilhas internacionais envolvendo brasileiros e estrangeiros que exploram a pesca e a caça ilegais. Marubo ainda denunciou que a morte de Maxiel dos Santos, em 2019, pode estar associada às mortes do indigenista Bruno Araújo e do jornalista inglês Dom Phillips. De acordo com Beto Marubo, Maxiel chefiou por 5 anos o Serviço de Gestão Ambiental e Territorial da Coordenação do Vale do Javari. Na época, ele foi encontrado morto com 2 tiros na cabeça na cidade amazônica de Tabatinga. Para o líder indígena, não é possível afirmar quem são os mandantes desse crime e como também das mortes de Bruno e Dom. Mas não descarta o envolvimento de quadrilhas internacionais suspeitas de praticarem a pesca e a caça ilegais. Disse ainda que possivelmente Bruno foi morto por ter feito o mapeamento dessas atividades e denunciado à Polícia Federal. O líder indígena afirmou ao ministro que, após ameaças, foi obrigado a deixar a região por recomendação das autoridades de segurança locais, que apontaram riscos à vida dele. Marubo também reforçou ao ministro a necessidade de intervenção na região. Beto Marubo participou das buscas por Bruno e Dom, desde o dia 5 de junho, quando os 2 desapareceram. O ministro Barroso, que é relator de uma ação na Suprema Corte que trata da segurança dos povos indígenas durante a pandemia da Covid-19, disse que a Amazônia está perdendo a soberania para o crime organizado e demonstrou interesse em conhecer a realidade local. 7 conselheiros do Conselho Nacional de Justiça assinaram uma representação para que a Corregedoria Nacional de Justiça acompanhe o caso sobre a juíza que negou aborto à menina de 11 anos hoje, que foi vítima de um estupro ainda com 10. A Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Santa Catarina está apurando uma possível infração dos deveres funcionais por parte da magistrada Joana Ribeiro Zimmer na condução da audiência. A proposta foi apresentada na sessão dessa terça-feira pelo conselheiro Bandeira de Melo durante a sessão do CNJ. Isso, evidentemente,
é uma violência institucional. É quando o Estado revitima, né, aquela criança que merecia a proteção do Estado. Acredito que todos nós nos preocupamos e nos indignamos com as cenas daquela audiência, que sabemos corre segredo de justiça, não conhecemos os detalhes do caso, né, mas o simples fato da forma que os questionamentos foram dirigidos a uma criança de 10 anos, senhor presidente, eu tenho uma filha de 10 anos também. Eu imagino a agonia que é a violência dessa sua filha e depois tentar tratar com algum grau de carinho aquela situação, como perguntando que nome você gostaria de dar para o bebê, ou você acha que o pai do bebê concordaria em dar para adoção? Não estamos falando de pai, estamos falando de estuprador. Então, eu acredito que essa criança merecia proteção. E está, até agora, ainda carregando uma gestação na 29ª semana, porque o Estado não foi capaz de dar a proteção que era devida. O ouvidor das polícias de São Paulo, Eliseu Soares Lopes, pediu agora há pouco a prisão temporária do procurador do município de Registro, no interior de São Paulo, que agrediu com socos a procuradora-geral municipal, doutora Gabriela Monteiro de Barros. E o Ministério Público de São Paulo designou 2 promotores para acompanhar o caso. Bom, e quem traz agora mais informações, os detalhes desse caso para a gente agora é a repórter Aline Barcelos. Olá, Aline, seja bem-vinda, muito boa tarde para você. Boa tarde para você também, Rafaela, boa tarde a todos. O ouvidor das polícias de São Paulo, Eliseu Lopes, entendeu que diante das imagens veiculadas se faz necessária a prisão do agressor. O procurador Demétrios Macedo é acusado de espancar Gabriela Barros. Irritado com a chefe, ele partiu para cima dela com socos, chutes e xingamentos. E tudo isso foi registrado por uma colega de trabalho que estava no local. Um processo administrativo já foi aberto e pode resultar na exoneração do servidor. Nesta quarta-feira, ele foi suspenso das atividades e teve também o salário cortado. E o Ministério Público de São Paulo designou os promotores de justiça Daniel Godinho e Ronaldo Muniz, ambos com atuação na cidade de Registro, no interior de São Paulo, para atuar nesse caso. Eles já entraram em contato com a Gabriela para orientá-la e também para pegar os primeiros esclarecimentos sobre esse caso. Rafaela, um outro processo disciplinar já havia sido aberto contra Demétrios pelo fato dele ter agredido uma outra colega de trabalho verbalmente, e tudo isso foi o que designou aí essa agressão. Tudo isso fez com que ele ficasse irritado com Gabriela e partisse para cima dela, e a gente aguarda aí o desfecho desse caso. É com você, Rafa. Ok, muito obrigada pelas informações mais uma vez, imagens assustadoras, né? Nossa, eu mal consegui ver isso ontem, horrível. Aline, obrigada mais uma vez, boa tarde, tchau, tchau. Bom, e você vai ver a seguir no próximo bloco, o Superior Tribunal de Justiça nega a redução proporcional de mensalidades escolares em virtude da pandemia. Os detalhes da decisão, daqui a pouco voltamos já. A TV Justiça é importante para a sociedade brasileira porque não apenas ela possibilita uma abertura do Poder Judiciário para que toda a sociedade possa acompanhar os principais debates jurídicos, as principais decisões, como também ela representa um importante recurso de aprendizagem da cidadania por meio da compreensão de quais são os direitos que cidadãs e cidadãos possuem pela Constituição brasileira e por toda a legislação. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, homologou acordo entre União e o Estado do Rio de Janeiro para ingresso no regime de recuperação fiscal. Assunto para a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. O Estado do Rio de Janeiro agora faz parte do regime de recuperação fiscal da União. Uma decisão do ministro Dias Toffoli homologou o acordo para que o Estado possa pagar as dívidas tributárias que superam 100 bilhões de reais. O ministro destacou a importância do diálogo na política federativa de recuperação fiscal e afirmou que concessões mútuas são fundamentais para que se alcance uma saída conciliatória. A partir de agora, o Rio de Janeiro volta a ter 240 meses adicionais para pagamento do contrato de refinanciamento de dívidas celebradas com a União, estados e o Distrito Federal.
As partes se comprometem a assinar contrato até 30 de junho, refinanciando em 360 meses valores que não foram pagos em razão de decisões judiciais proferidas em ações ajuizadas até 31 de dezembro de 2020. Uma das condições do acordo é a desistência de ações judiciais em curso e que o Estado precisa se submeter ao teto de gastos e estabelecer regras e mecanismos que barrem o crescimento das despesas primárias. O acordo foi assinado pelo advogado-geral da União, pelo procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro e pelo secretário de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro. Em caso de descumprimento das cláusulas, o governo federal poderá acionar o Supremo Tribunal Federal para exigir seu integral cumprimento. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça negou a redução proporcional de mensalidades escolares em virtude da pandemia. O colegiado negou provimento a recurso especial de uma mãe que pleiteava a redução proporcional das mensalidades escolares de seus filhos e a devolução parcial dos valores pagos durante o período de calamidade pública provocado pela pandemia da Covid-19. A consumidora alegou, entre outras coisas, que o contrato se tornou extremamente vantajoso para uma das partes com a determinação de fechamento temporário das escolas. Segundo ela, a instituição de ensino reduziu de forma considerável o número de aulas contratadas e, em consequência, seus custos fixos, enquanto os pais continuaram a pagar o mesmo valor em visível desequilíbrio contratual e que os gastos da família com tecnologia aumentaram para viabilizar o acesso das crianças ao ensino remoto. Na origem, os pedidos foram julgados improcedentes sob o fundamento de que as escolas foram impedidas de cumprir as obrigações contratuais por força de decretos do poder público. O relator do processo no STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, ponderou que não há dúvida quanto aos efeitos nefastos da pandemia na economia e nas relações privadas. Mas, segundo o ministro, a revisão dos contratos em razão de fatos supervenientes deve ter como norte sempre a função social do contrato, a boa-fé objetiva das partes, a equivalência material, a moderação e a rigidez das relações jurídicas. O ministro ressaltou ainda que os serviços, embora não tenham sido prestados da forma como contratados, continuaram a ser oferecidos, de modo que não se pode falar em falha do dever de informação ou em desequilíbrio econômico-financeiro imoderado para os pais de alunos, sendo o interesse de ambas as partes a manutenção do pacto firmado. Começa na próxima terça-feira o 9º Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário. O evento vai debater temas com base nos objetivos fixados pela ONU. O Superior Tribunal de Justiça vai realizar, nos dias 28, 29 e 30 de junho, o 9º Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Judiciário. Os temas escolhidos para os debates têm como referência os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são metas globais definidas pelas Nações Unidas. Especialistas e estudiosos da área de sustentabilidade vão discutir assuntos como a regulamentação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, mercado e compensação de carbono, inovação e sustentabilidade sob a perspectiva da adoção de facilities na gestão predial, além da análise de ciclo de vida e a nova lei de licitações. A palestra de abertura do seminário será realizada pelo filósofo ambientalista Ailton Krenak. O evento, em formato virtual, será transmitido ao vivo pelo canal do STJ no YouTube e as inscrições para participar do seminário e obter certificado podem ser feitas no portal do Superior Tribunal de Justiça. Veja a seguir no próximo bloco. O Tribunal Superior Eleitoral lança sistema de alerta de desinformação contra as eleições. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. A TV Justiça tem acompanhado a dinâmica da sociedade, garantindo acesso à informação de qualidade a todos, o que faz com que as pessoas tenham consciência de seus direitos e obrigações. Veículo este que alcança a todos de maneira democrática. O
O Tribunal Superior Eleitoral vai receber hoje à noite o prêmio Faz Diferença, na categoria Personalidade do Ano. Esta é a 19ª edição da premiação que presta homenagem a iniciativas inspiradoras em todo o país. A cerimônia acontece no Rio de Janeiro. A condecoração ao TSE é um reconhecimento dos esforços do tribunal na organização das eleições deste ano, no combate à desinformação e nas ações de incentivo à participação popular no processo eleitoral. Os premiados foram escolhidos por votação popular que ocorreu em maio deste ano. O prêmio Faz Diferença é uma iniciativa do jornal O Globo em parceria com a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Neste ano foram premiadas ações, pessoas e instituições em 13 categorias. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, lançou o Sistema de Alerta de Desinformação contra as Eleições na sessão desta terça-feira. A ferramenta vai permitir que eleitoras e eleitores denunciem notícias falsas, fora de contexto ou notícias manipuladas sobre o processo eleitoral. O sistema de alerta tem o objetivo de dar mais agilidade ao combate à desinformação. Por meio deste sistema de alerta de desinformação contra as eleições, conseguiremos receber, analisar e encaminhar com extrema eficácia e transparência as denúncias registradas, assegurando na esteira de acordos firmados com as plataformas digitais tratamento rápido, célere, tendente a reduzir a poluição do ecossistema informativo e a possibilitar a devida responsabilização nos casos em que resultem constatadas violações dos termos de uso. Daqui a pouco tem sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Vamos conferir agora os processos que estão na pauta de julgamentos. Poder Judiciário e funções essenciais da Justiça é o primeiro tema da pauta de julgamentos de hoje, com a ação sobre se os advogados vinculados à administração pública se submetem ao regime jurídico das empresas privadas. Em seguida, o tema precatório, com a ação que questiona a lei que trata do cancelamento dos precatórios, cujos valores não tenham sido levantados pelos credores no prazo de 2 anos e prevê que essa providência seja tomada diretamente pelas instituições financeiras oficiais. Matéria penal é tema com recurso sobre a constitucionalidade da tramitação direta do inquérito policial entre o Ministério Público e a Polícia Civil, determinada por provimento da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso. Poder Judiciário e funções essenciais da Justiça é o tema que fecha a pauta com ações contra leis estaduais que permitem a ocupantes de serventias de comarcas do interior optar por cargos diversos dos originais. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E como você viu, o plenário do Supremo Tribunal Federal deve retomar na sessão de hoje o julgamento que discute se os advogados da administração pública devem se submeter ao regime jurídico das empresas privadas. A ação direta de inconstitucionalidade 3396 foi ajuizada pelo Conselho Federal da OAB. A entidade questiona um dos artigos da Lei Federal 9.527 de 1997, que trata da relação empregatícia dos advogados que atuam em órgãos públicos e sociedades de economia mista, ser diferente da estabelecida pelo Estatuto da Advocacia. A OAB também reforçou que a Constituição estabelece que essas empresas públicas devem respeitar a legislação trabalhista, além de se submeterem ao regime próprio das empresas privadas. Sustenta ainda que os advogados que atuam nessas empresas não podem ser tratados de maneira distinta dos que trabalham na iniciativa privada, inclusive quanto aos direitos e obrigações cíveis, comerciais e tributários, por exercerem a mesma atividade e estarem sob o mesmo regime de trabalho. No pedido, a ordem entende que a norma fere o princípio constitucional da igualdade e pede que o artigo seja considerado inconstitucional. A sessão está marcada para as 14 horas e tem como relator o ministro Nunes Marques.
Sessão transmitida ao vivo aqui pela TV Justiça. Muito obrigada pela sua companhia. Hoje ficamos por aqui. Ótima tarde. Temos um encontro marcado amanhã. Eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.